Olá, crianças, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre mercado consumidor. Dentro da pesquisa de mercado, gente, esse é um passo muito importante. Então, definição. O que é consumidor? O que é mercado consumidor? É um conjunto de pessoas com uma ou várias necessidades e que desejam encontrar a solução para elas. Mesmo atuando dentro de um único mercado, dificilmente uma única empresa consegue atender todos os clientes existentes. Então, principalmente você que é futuro empresário aí, cuidado, tá? Eu vejo muita gente falando, eu atendo todo mundo. Não é assim. Você não vai alcançar todos os clientes. Quer ver um exemplo? Qual a maior marca de refrigerante hoje? Coca-Cola. A Coca-Cola atende todo mundo? Todo o público? Claro que não. Então, você tem que ter em mente que você não vai atender todo mundo. Então, você tem que sim definir qual é o seu público-alvo. Cuidado! Não quer dizer que se alguém procurar você, o seu produto ou serviço, que não seja o seu público-alvo, você não vai vender. É óbvio que vai vender. Mas a partir do momento que você define o seu público-alvo, fica mais fácil até essa comunicação com ele. Por isso que é uma pesquisa, dentro da pesquisa de mercado, é uma ferramenta muito importante do marketing. O objetivo do marketing é atender e satisfazer as necessidades e os desejos do cliente-alvo, melhor do que os concorrentes. Os profissionais de marketing devem ter plena compreensão de como os consumidores pensam, sentem e agem para oferecer um valor adequado a cada consumidor-alvo. Então, é de extrema importância. O pessoal do marketing tem que conhecer quem é o consumidor, o que motiva ele para a compra, né? Como pensa o meu consumidor, para que eu possa entregar para ele o melhor produto ou serviço, para que eu possa comunicar para ele que o meu produto é o melhor, é o que vai atender aquela necessidade dele. Porque se eu não fizer isso, o concorrente vai fazer. O comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as suas necessidades e desejos. Então, primeiro de tudo, se não houver uma necessidade, se não houver um desejo, não tem compra, tá? Eu brinco muito com essa experiência. Ninguém vai no mercado comprar uma caixa de fralda se não tiver neném em casa ou não foi convidado para um chá de fraldas, né? Se não tem a necessidade, você não vai buscar aquele produto ou serviço. Então, entender o mercado do consumidor é entender isso. Como é que um indivíduo, ou um grupo, ou uma organização, depende do seu público-alvo, vai selecionar, vai comprar um produto? Bom, então primeiro vamos entender o mercado consumidor. Eu tenho dois mercados, dois tipos de mercado consumidor. Eu posso classificar a diferença entre B2B e B2C. Então vamos lá. Olha como o que está escrito desenhado nesse gráfico, nesse desenho. Do lado esquerdo da tela, você está vendo lá, B2C é onde você entrega um produto ou serviço diretamente para o consumidor. Então, quando você produz para o consumidor, você é uma empresa B2C. E do lado direito você tem um outro desenho, onde tem ali a mesma empresa entregando um produto ou serviço para outra empresa. O B2B você vai entregar para a empresa, você vai atender, o seu público-alvo é outra empresa. Então, empresas que atuam no mercado consumidor desejam vender diretamente para pessoas, ou seja, para o consumidor final, atuando no mercado também conhecido como B2C, como eu falei. Ao contrário desse mercado, o marketing B2B foca na relação entre empresas e como alcançar de forma mais efetiva os clientes empresariais. Vocês concordam que a forma de comunicação é diferente? Quando você quer atingir uma empresa, você vai usar tanto uma linguagem, uma abordagem e até as ferramentas são diferentes. Então você tem que primeiro determinar o seu público é B2C ou é B2B.
Antes de realizar efetivamente a pesquisa de mercado, precisamos definir qual é esse mercado, entender de segmentação de mercado. Então, olha lá os 4 tipos de segmentação que eu tenho: segmentação geográfica, segmentação demográfica, a psicográfica e a comportamental. Nós já vimos isso aqui em algumas outras aulas, presta atenção. Principalmente para os pequenos negócios se tornarem mais competitivos e aumentarem assim as suas chances de sucesso, é imprescindível escolher um nicho de mercado, aumentando assim as chances de fazer com que a solução caia nas mãos de quem mais precisa delas. Nesse momento, a gente está falando de segmentação geográfica e demográfica. Lembra daquela aula que eu falei de mapeamento de mercado? Dá uma olhadinha lá na aula. Mapeamento de mercado é o quê? Eu determinar qual é a região, qual é o espaço geográfico onde eu vou atuar. Então, segmentação geográfica e demográfica é o mais simples de identificar, pois envolve informações mais fáceis de serem obtidas e também mais objetivas, como local físico, onde as pessoas desse mercado consumidor moram ou se encontram. Então, essa é a primeira segmentação que a gente vai fazer. Por isso que eu já dei a ferramenta de mapeamento de mercado. Depois nós temos uma segmentação psicográfica. É feita com base em critérios como divisão por estilo de vida, personalidade e valores. Muitas vezes, dentro de uma segmentação psicográfica, encontramos alguns perfis já definidos. Por exemplo, os inovadores. São bem-sucedidos, sofisticados, independentes, gostam de produtos ou serviços de luxo. Eu tenho o público consciente, que é motivado por ideais, buscam durabilidade, funcionalidade e valor dos produtos. O marketing verde e a sustentabilidade são assuntos que interessam muito para esse tipo de consumidor. Qual é a sua segmentação? A quem o seu público está atendendo? Olha lá, tem os experimentadores, os crédulos, os lutadores. Nós temos vários tipos, né, de públicos. E eu tenho que determinar, eu tenho que conhecer para saber como eu vou conversar com esse público. Olha outra segmentação aí, segmentação comportamental. Ela inclui critérios relacionados ao comportamento, com relação a um produto, um serviço ou um conteúdo. E quanto o seu público conhece sobre esse assunto que você escreve? Onde procuram essas informações, conhecimentos? Qual a sua atitude? Uso e resposta a um produto ou serviço? Algo que pode ser compreendido mais profundamente através do neuromarketing. Dica: lá no meu, tanto no YouTube quanto no Instagram, estou fazendo uma série de vídeos sobre ferramentas do neuromarketing. O que é neuromarketing? Neuromarketing é quando você junta duas ciências, a neurologia e o marketing. Então, o que a neurologia pesquisa? O que ela estuda? O funcionamento do cérebro. E aí, aliando isso ao marketing, é como é que o seu cérebro funciona numa decisão de compra. Como é que eu, do marketing, posso atuar no seu pensamento? O que eu posso levar você a comprar? Como eu posso levar você a comprar? Eu vou dar só um exemplo aqui de neuromarketing, depois vocês procuram mais informações. Cheiro. A Aniane, eu sempre uso essa referência. A Aniane foi uma das primeiras, uma das pioneiras aqui no Brasil em usar o olfato como um sentido para trazer o consumidor. Então, quando você entra numa loja da Aniane, há muitos anos ela já tem um cheiro especial. Então, existe ali um perfume, uma fragrância que foi desenvolvida para ela, onde a cliente entra e só de sentir aquele cheirinho, ela tem uma sensação, ela tem uma experiência de compra que mexe com a emoção. E quando você está com uma emoção legal, você compra mais. Então a experiência é levada para uma compra maior. E para trabalhar essa experiência, o olfato é um dos sentidos, tá? Isso estuda o neuromarketing. Bom, e aí fiz ali a minha segmentação, e aí agora eu vou para o avatar. O avatar como ter colocado ali, personificação do seu público-alvo. Então, quando eu defino público-alvo, eu estou definindo um grupo, tá? Então, por exemplo, meu público-alvo é o público jovem. Aí eu atuo com um público de
18 a 35 anos, um público universitário que está no começo de carreira, que está na classe C, por exemplo. Isso é definir o público-alvo. Definir o avatar vai mais a fundo. É pensar em uma pessoa que simbolize todo esse público. O público-alvo é um grupo de consumidores que se identifica com sua marca ou com seu produto ou serviço. Assim, são apenas clientes em potencial, ou seja, podem ou não adquirir o que você oferece. Basicamente, podemos definir o público-alvo como pessoas que possuem algumas características em comum, como eu coloquei: a idade, profissão, sexo, a renda. Em suma, o público-alvo é algo mais genérico e por isso ele pode levar a alguns erros quando você cria um produto ou as estratégias. Já a persona ou avatar, vocês vão ver na bibliografia dois nomes diferentes: avatar e persona, é a mesma coisa, tá? Já a persona é uma definição bem íntima e detalhada do que vem a ser um consumidor perfeito. Em se tratando de avatar ou persona, o correto é defini-los com a personificação do seu cliente ideal. Então, vamos pensar naquele exemplo que eu dei, né? Público jovem. Ah, então meu avatar é o Márcio, que tem 23 anos, que está no segundo semestre da faculdade e que é estagiário no banco. Criei o meu avatar, eu consigo visualizar, eu consigo imaginar como é que ele é, tá? Sabendo que é o seu avatar, certamente as suas estratégias de marketing e venda serão mais assertivas e levarão o seu negócio online a um crescimento expressivo em menos tempo. Então, por exemplo, desse Márcio que a gente colocou, esse avatar, quando eu penso, quando eu visualizo ele, fica mais fácil eu conversar. O que o Márcio lê? Onde é que ele busca as informações, né? Então, eu consigo me comunicar melhor. Por isso que é uma excelente ferramenta de marketing. Como eu crio o avatar? Então, para começar, procure respostas para essas questões. Quem é o seu cliente em potencial? Quais são as características psicológicas, características físicas? Quais assuntos seriam relevantes para ele? Quais atividades o mesmo realiza com regularidade, profissionalmente, pessoalmente? Qual o nível de instrução? Quais são os obstáculos dele, desafios? Que tipo de informação ele consome? Em quais veículos, né? Quais mídias eles estão? Caso você trabalhe com produtos de empresas, o B2B, quais empreendimentos compram o que você oferece? E quem tem influenciado as decisões? Então, olha lá. Avatar, nome, fictício, é óbvio. Idade, sexo, ocupação, nível de escolaridade, o ramo de atividade, quais são os meios de comunicação que ele utiliza, quais são os desafios e quais são os objetivos dele. E aí, para desenhar isso, uma outra ferramenta que vai te ajudar bastante é o mapa de empatia. O que é o mapa de empatia? É uma ferramenta que auxilia a encontrar as principais características do público-alvo. Então, é mais uma ferramenta. Essa é utilizada na pesquisa de mercado, mas também é utilizada muito em outras etapas do planejamento estratégico de marketing, tá? Então, olha aí o desenho do nosso mapa de empatia. Então, eu vou pensar, quando eu criar esse mapa de empatia, eu vou pensar em quem? No meu avatar. Então, olha lá em cima, o nome dele, qual é a idade desse meu avatar, desse meu cliente perfeito, dessa meu persona. E aí eu vou responder algumas perguntas. Por exemplo, o que ele pensa e sente? O que será que o Márcio pensa e sente? Aí do lado esquerdo, o que ele ouve? O que o Márcio está ouvindo hoje? Quais são as opiniões que ele está ouvindo? Lembra que eu sei quem está influenciando ele, né? Então eu sei o que ele está ouvindo hoje. Do lado direito, o que ele vê? O que ele está vendo como realidade? O que ele está vendo aí de expectativas de mundo? Logo abaixo, o que ele fala e o que ele faz? Quais são as atitudes dele? E aí embaixo, bem na barra desse mapa de empatia, tem dois pontos muito importantes. Quais são as dores e quais são as necessidades dele? O que incomoda esse avatar e o que ele está precisando hoje? Quando eu consigo definir isso, a parte de cima eu vou definir como é que eu vou conversar com ele. A parte de baixo vai definir como é que o meu produto vai resolver essa dor, vai atender a essa necessidade. Então aí tá mais explicado um pouquinho, né? Então o que ele pensa e sente, o que realmente conta, quais são as principais preocupações, quais são as aspirações dele,
o que ele escuta, o que os amigos estão dizendo, o que o chefe está falando, o que os influenciadores dizem. Olha como é importante antes eu saber quem está influenciando, né? Do lado direito, o que ele vê? Qual é o ambiente hoje para esse jovem? Quais são os amigos dele? O que o mercado está oferecendo para ele hoje? O que ele fala e faz, né? Quais são as atitudes dele em público? Qual a aparência? Qual o comportamento com os outros? Dor, quais são os medos? Quais são as frustrações? Quais são os obstáculos que estão impedindo ele de alcançar os objetivos? E quais são os ganhos dele? Quais são os desejos, necessidades, as formas de medir o sucesso e os obstáculos deles? Aí um outro exemplo mais explicado. E olha aqui, olha que bacana esse mapa de empatia que eu trouxe para vocês. Esse mapa de empatia é de um estudante. Embora não esteja aí o nome, né, e a idade, mas é um estudante. Esse mapa foi criado por uma escola chamada Erasmus, tá? Então, primeiro ponto, o que pensa e sente? Então, ele pensa em fazer Erasmus. Claro que, como foi criado para isso, né, a ideia é que essa pessoa esteja pensando nisso. O que mais ele pensa? Em melhorar e aprender novas línguas. O que ele sente? Uma insegurança em relação à escolha de curso. Quando você quer aprender uma nova língua, você se sente inseguro. Qual é o curso melhor? Então, isso é o que passa na cabeça dele, é o que ele pensa, é o que ele sente. Do lado esquerdo ali, o que ele escuta? Ah, que ele tem que apostar em informação, né? Então, os professores estão sempre falando que ele precisa apostar em informação, o chefe deve falar isso. Tem incentivos para emigrar, para crescer dentro da empresa. O chefe fala, olha, se você estudar, você vai crescer. Se tiver uma outra língua, você pode crescer. Ele ouve, ele escuta muito que ele tem que ser um empreendedor. A gente ouve muito isso no mercado, principalmente hoje, né? Que tem que ser empreendedor. E como eu falei, empreendedor é um perfil profissional. Você tem que sempre buscar algo. E ele tem que trabalhar sem ser remunerado. Em alguns momentos, ele vai desenvolver algumas atividades sem ser remunerado. E isso pode, é o que ele escuta. Vamos ver depois como é que isso entra na cabeça dele. O que ele vê do lado direito? Ele vê muitos colegas veteranos desempregados. Imagina, ele está ali numa faculdade fazendo um curso, uma graduação, e vê profissionais já formados desempregados. Ele vê colegas trabalhando sem serem remunerados. E ele vê colegas também fazendo a mesma escola. O que ele fala e faz? Ele frequenta ações de formação e ele tenta criar um networking. Qual a dor dele? Sentir-se apenas mais um número. Tem esse medo, né, essa angústia de que ele vai se tornar no mercado apenas mais um número. E ele tem um receio de não conseguir um emprego. Quais são os ganhos? Ele quer sentir-se útil, a necessidade dele é essa, né, de se sentir útil. Ele quer uma evolução pessoal e profissional e ele quer criar um network. Então, eu tenho que pensar se no caso desse mapa, né, se o meu curso vai ajudar ele a arrumar um emprego, que é resolver a dor dele, e se esse curso vai trazer um networking melhor, vai trazer uma evolução para ele, que ele vai se sentir útil no mercado. Perceberam como esse mapa de empatia vai aproximar a minha relação, a minha comunicação com esse cliente? E aí, eu vou deixar para vocês mais um exemplo da Juliana, de 36 anos. Prestem atenção aí depois nos detalhes, né, de como esse mapa de empatia retrata. E tentem visualizar esse último exemplo, essa Juliana, como seria o avatar dela?